Aqui no Brasil, o início do juiz de garantias é adiado, direto para a capital federal. Levi Guimarães. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu que a criação do juiz de garantias é constitucional, mas só vai ser implementada daqui a 180 dias. A liminar responde a ações que questionam no STF a medida. Incluído no pacote anticrime pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o juiz de garantias fica responsável pela fase de investigação, com depoimentos, coleta de provas e medidas cautelares, para depois entregar o processo para o juiz da causa. Toffoli defende que a nova legislação vem para reforçar a garantia de imparcialidade e não demanda a criação de novos cargos no judiciário. Passa muito mais por gestão judiciária, a administração judiciária, e menos por uma criação ou provimento de cargo. Na prática, trata-se de uma adequação da estrutura já existente em todo o país. Porém, o ministro definiu que o prazo de 30 dias, como prevê a lei, é insuficiente para que a regra entre em vigor. Para ele, é necessário um regime de transição mais razoável que viabilize a adaptação de forma progressiva e programada. Além disso, a nova lei só vale para casos iniciados depois que ela entrar em vigor. Processos já em andamento não vão ser afetados. O chefe do Judiciário também determinou que o juiz de garantias não vai atuar em casos de violência doméstica e familiar e processos de competência dos tribunais superiores e dos estados, tribunal de júri, além de crimes eleitorais. Um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça analisa a nova lei e deve entregar o relatório até 29 de fevereiro. Depois, o documento será votado pelo CNJ. O advogado criminalista Tiago Turbay comenta a decisão. O modelo de implantação deve ser, sim, submetido à sociedade, a especialista, para que nós criemos um modelo justo, um modelo eficiente. Não basta só também a implantação do juiz de garantias, mas uma mudança de mentalidade dos juízes brasileiros e todos os órgãos do judiciário. Pelo Twitter, o ministro da Justiça Sérgio Moro disse que vê como positiva a decisão de Dias Toffoli. Para ele, o tempo extra pode corrigir o que considera equívocos cometidos pela Câmara dos Deputados. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, segue a mesma posição. Vai resolver, num primeiro momento, dois aspectos importantes da nova lei. Primeiro, o prazo para a regulamentação. Todos sabíamos que o prazo de 30 dias seria insuficiente para regulamentar uma norma dessa complexidade. Ao conceder um prazo de 6 meses, o ministro permitiu que os tribunais possam regulamentar a lei de maneira mais adequada às suas próprias realidades. Em nota, a Associação dos Magistrados Brasileiros disse que a decisão de Toffoli demonstrou que a magistratura brasileira é imparcial e que o sistema atual já garante a isenção dos julgamentos. Segundo a entidade, os tribunais têm autonomia para organizar a implementação da norma e definir, por exemplo, que ela não é válida para processos em andamento. De Brasília, Levi Guimarães. Pois é, eu concordo com o ministro Sérgio Moro. A decisão do ministro Dias Toffoli foi acertada para parar as arestas de uma decisão que foi tomada no calor do momento e sem a devida discussão, sem um debate pela sociedade, e o parlamento foi lá e aprovou essa emenda que foi colocada. É sempre bom repetir, pelo deputado Marcelo Freixo, do PSOL, que comemorou no mesmo dia que isso significaria conter supostos abusos como aqueles cometidos pelo juiz Sérgio Moro. Não há indícios de que existam esses abusos todos por parte de juízes ou perseguição política e coisas dessa natureza. E a grande crítica, além da falta de necessidade, até porque o juiz de garantia, em tese, realmente não é nenhum absurdo, mas no Brasil pode representar mais uma camada, mais uma instância que leva à morosidade e à impunidade no país, que já é um grande problema. Além da questão da ausência de necessidade, tinha a óbvia questão da dificuldade de colocar em prática, para não chamar de inviável a medida. Com a decisão do Dias Toffoli, pelo menos agora há mais prazo para se debater e para aparar essas arestas, portanto. Outro dia eu estava lendo uma entrevista de um procurador-geral da República e ele dizia o seguinte, esse procurador: o STF não condenou ninguém da Lava Jato.
Aí eu diria o procurador, óbvio, procurador, porque nenhum processo chegou ao STF sobre essa questão. Sendo assim, você não pode condenar um processo que sequer recebeu. Isso só em ditadura. Mas o procurador é visto como um grande herói nacional. Espera um pouquinho, ele faz uma acusação à Suprema Corte que é impossível, porque nenhum processo chegou até lá. Como é que a Suprema Corte pode jogar um processo que sequer recebeu? A mesma coisa se aplica ao juiz de garantias. Quem acompanha o trâmite do Congresso Nacional sabe que na proposta do novo CPP tem o juiz de garantias. E a proposta foi apresentada muito antes de começar, inclusive, a Operação Lava Jato, que começou quando? Em março de 2014. Sendo assim, não há relação nenhuma entre um fato e outro. Isso aí é gente medíocre, que quer enganar você, que quer tudo ter uma visão conspirativa, que no fundo é a favor de ditadura, quer colocar na parede o judiciário. Porque o CPP, o que é o CPP? É o Código de Processo Penal, que está tramitando lentamente, porque em ditadura, lembre-se o Francisco Campos, né? Em 1941, ele era o ministro da Justiça, ele e tocou aquilo, assim como fez com a Constituição de 37. Numa democracia é mais difícil, mas tem lá no CPP a questão do juiz de garantias, muito antes, portanto, da Lava Jato, 4, 5 anos antes, e já estava lá. Por outro lado, também, aqui em São Paulo, há 40 anos, 4 décadas, tem algo semelhante ao juiz de garantias. E isso criou um problema aqui para a Justiça, não. Portanto, não há relação nenhuma entre Lava Jato e juiz de garantias. Se o cidadão A, o B, o C comemorou, isso é irrelevante, porque ele está querendo levar até louros de algo que não é dele. Não é dele. Ou seja, quem está criticando cai na armadilha do outro. Né? Começa a transformar o outro em criador de algo que não é dele. Porque, volto a insistir, o juiz de garantias está no CPP. Né? O juiz de garantias tem em São Paulo há 40 anos. E, por outro lado, é necessário olhar um pouquinho o que ocorre no mundo jurídico, ao menos ocidental. Em que países foram adotados, isso de há muito, como por exemplo na Alemanha, entre outros, evidentemente que são países que não têm extensão territorial do Brasil e que não têm a população que o Brasil tem, né? Mas que adotou e adotou com êxito. Então a grande questão que se coloca, não há vinculação entre um fato e outro. Lembro, insisto, o que disse um procurador da Lava Jato, dizendo assim, o STF não condenou ninguém. Como é que o senhor procurador pode condenar se o processo não chegou lá? Então é necessário trabalhar, não com histeria, mas com racionalismo, as questões da justiça no Brasil. Alguns ataques ao STF, por exemplo, são absolutamente justos e corretos. Há decisões tomadas. Agora, desqualificar a instituição e desqualificar sistematicamente qualquer decisão que é encaminhada, eu tenho certeza, a maioria ou a unanimidade dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal são favoráveis ao juiz de garantias. Por quê? Não é uma resposta, um cala-boca na Lava Jato, não. É algo utilizado em inúmeros países democráticos e que no Brasil é usado em São Paulo há 40 anos e está no CPP há meia década antes de começar a Lava Jato. Portanto, não se vincula um fato a outro. Mesmo assim, e não obstante, o ministro Gilmar Mendes, para dar um exemplo, já usou uma verborragia, inclusive, que não é condizente com a postura, com o cargo que ele ocupa, para atacar diretamente a Lava Jato, que ele chama de quadrilha. Né? Então, é óbvio que há uma ala do Supremo Tribunal Federal que tem uma profunda antipatia para com o trabalho da Lava Jato e vai totalmente contra a opinião majoritária no país, felizmente, porque se dependesse de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, realmente a questão da impunidade não seria endereçada. E sobre o juiz de garantias, não só a emenda que foi aprovada veio do Marcelo Freixo, isso é um fato, né, histórico, como a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juízes, o ministro Sérgio Moro, todos esses especialistas na área criticaram sem histeria, com argumentos, e não foram formados em direito pelo WhatsApp. Ou seja, nós temos que levar a sério e respeitar as opiniões divergentes. Inúmeros juristas pensam de forma diferente, inúmeros. Portanto, vamos aguardar a implementação. Tem 6 meses, o que é adequado, o prazo, vai se tirar dúvidas, o ministro, isso certamente o plenário vai apreciar, é que ele é um ministro de plantão.
e, no momento, também ele é presidente do Supremo. O plenário deve apreciar essa questão. Quem é o plenário? São os 12 ministros. Vai ser necessário esclarecer, vale para todas as instâncias? Ele já disse que não. E a interpretação é essa. Eu tive conversando com o ministro Alexandre de Moraes, ele falou, não vale para todos, vale para a primeira instância, não para tribunais colegiados. O que são os tribunais colegiados? É a partir da primeira instância. A primeira instância é um juiz só. Nos tribunais colegiados, por exemplo, Tribunal de Justiça, normalmente as câmaras funcionam com 3, né? E assim sucessivamente, depois vai para o STJ e para o STF. Se aplica sobre todos os crimes? Não, já foi esclarecido. Por exemplo, violência doméstica, não, violência familiar, não, e etc. Então é necessário alguns esclarecimentos que estão sendo dados. E o plenário da Suprema Corte assim o fará da forma tranquila, serena, né, como já fez em outras questões. E, portanto, essa medida tem toda uma história no mundo ocidental, onde ela foi adotada, em muitos países, e no nosso estado, aqui de São Paulo, com outra denominação, não como essa denominação que foi aprovada, e funciona há exatamente 40 anos. E 40 anos não tinha Lava Jato de São Paulo, né?